Começa agora o programa Simussar em Ação. Notícias, informações e entrevistas. Simussar em Ação. Olá, começa agora mais uma edição do programa Simussar em Ação. Uma edição especial do programa na qual recebo o professor Jonas, Dr. Sávio. Você que está nos acompanhando em casa, pela rádio, também pelos meios digitais. Muito bem-vindo, professor Jonas, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, doutor Sávio? Sempre conosco aí o doutor Sávio, o Ronaldo, agradecer o trabalho de cada um de vocês aí que faz conosco aí nesse período que a gente está levando sempre as informações até o servidor, até a comunidade, né? E sim, hoje nós temos um programa especial devido ao aniversário da nossa entidade no domingo. Exatamente, domingo é aniversário do Simussar, são 35 anos de história, uma história aí que vem de lutas, vem de muitas vitórias, muitas conquistas para o servidor público. É importante a gente hoje trazer toda essa história em destaque. Dr. Sávio e também o professor Jonas estarão analisando alguns pontos. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu preciso saber do professor. Professor, como é que foi a entrega dos frangos da ave natalina? Olha, foi um sucesso novamente a entrega da ave natalina. Agradecer também a cooperativa Cotri-Rosa que forneceu o frango. Esteve dentro de um padrão importante para nós servidores, para que não fique uma diferença muito grande entre um e outro frango. Tivemos um padrão bem padronizado e o pessoal também, durante a entrega, também, se houvesse algum caso de ter alguma diferença significativa, acabaram também selecionando. Isso também foi importante. E agradecer a Márcia, a Denise, a Janete, enfim, todos, e o pessoal também do Cotri-Rosa, funcionário do Cotri-Rosa, motorista do caminhão, que esteve aí fazendo um belo trabalho junto conosco, né? E a gente pôde, então, estar entregando esse presente para os servidores, junto com o faqueiro também, que quem escolheu ou um ou outro, né? Também agradecer o nosso vice-presidente, que esteve também o dia todo aí conosco, o Regis, né? Então, foi um trabalho bastante importante, os servidores estiverem aí presentes, buscaram, enfim, tudo aquilo que já é tradicional na nossa entrega de frango em dezembro. Muito bem, então, relato sobre esta ação realizada, muito importante, a gente deixa para você em destaque. E agora, professor Jonas, doutor Sávio, o debate sobre os 35 anos da entidade Simussar. Antes do debate, Ronaldo, nós temos uma informação para o servidor que é muito importante. Informação importante, então. Né? Que é referente a nosso encaminhamento ao Ministério Público de uma demanda referente à questão das licenças, dos atestados. Enfim, a demanda era grande, demanda importantíssima para os nossos servidores, porque os servidores estão sofrendo muito esse processo. E aí, essa semana, então, o Ministério Público se manifestou, nos encaminhou. Está com o Dr. Sávio, que fez uma análise rápida, ainda não sei se ele conseguiu aprofundar muito, Dr. Sávio, mas de repente o senhor consegue fazer um parecer sobre esse assunto? Sim, Jonas, nós tivemos então o ano inteiro aí, né, um trabalho intenso aí com relação esses questionamentos dos servidores referentes aos laudos médicos, né, em função de afastamentos aí por motivos de doença. E eram as mais variadas questões aí que eram trazidas para nós, e tendo que também tu mesmo conversou com o RH em alguns momentos, né? A gente buscou, né? Mas mesmo assim a gente também não tinha um esclarecimento, alguma coisa assim. Então, encaminhamos um pedido para o Ministério Público, e o Ministério Público então oficiou o município para ele esclarecer, né, estas questões. Então, houve uma resposta por parte do município. A gente não fez uma análise mais profunda, né? Mas num primeiro momento o município justificou então as nossas questões, né? Que nós trouxemos esse fato de que muitas vezes o servidor achava que tinha sido deferido integralmente o período e não foi. Então o município apresentou a justificativa dele. Essa questão também que muita gente contesta aí, que é o fato de não se aceitar
um atestado com o mesmo CID, em caso de precisar revisar a decisão da perícia também. Então, todos os elementos assim que a gente procurou coletar, né, a partir das manifestações dos servidores, a gente levou para o Ministério Público e agora foi feito esse esclarecimento pelo município, onde nós vamos analisar essas respostas, né, Jonas, e também conversar também com o servidor para ver aí como nós vamos proceder daqui para adiante. Importante dizer que não foi analisado ainda mais aprofundadamente pelo Dr. Sávio, porque a gente recebeu ontem e hoje de manhã chegou nas mãos do Dr. Sávio, né, doutor? E aí não deu tempo hábil, mas a gente está passando a informação já para o servidor, porque nós também estamos ansiosos para que a gente possa buscar uma solução e que o servidor possa estar ganhando com isso, porque a gente entende que o servidor está sofrendo, há equívocos em tudo isso, e aí a gente vai agora. O próximo passo, doutor Sávio, é... Olha, Jonas, a gente tem algumas dúvidas aí, né, porque, na verdade, o município ele justifica basicamente o seu modo de agir em função de um decreto que foi publicado agora em 10 de outubro de 23, desculpa. E nós agora, então, vamos dar uma intensificada para nós verificarmos a legalidade desse decreto, né? Se existe alguma medida que possa ser feita em função do conteúdo, das exigências e das obrigações que tem nesse decreto, para justamente poder clarear essa situação para os servidores que procuram o sindicato. Isso, o sindicato, né, a gente está agindo, muitas vezes a gente não tem o tempo suficiente, não é o nosso tempo, é o tempo da Justiça, é o tempo do Ministério Público, é o tempo das análises. Então, tudo isso demanda tempo e não é aquela pressa que a gente gostaria de ter, né? Precisa esse período, sempre, mas a gente está agindo, a gente está trabalhando junto com nossos jurídicos para que nós possamos estar questionando essas ações, como disse o Dr. Sávio. Se houver algo errado, a gente vai acionar a Justiça, como a gente já tem feito em outras situações. Muito bem, então um assunto importante que foi trazido para a pauta para você, servidor público. E agora sim, a gente vai entrar então neste tema importantíssimo que é o aniversário do Simussar, 35 anos de história. O professor já está com a revista em mãos também. Dr. Sávio vai fazer a sua análise desse processo todo também aí de história do Simussar. Professor Jonas, em primeiro lugar, é marcante para o senhor como presidente, 35 anos de história, também é um marco. Com certeza, na minha carreira de profissional, trabalhando, lutando, no trabalho sindical, trabalho de servidor público, que minha vida toda eu fui servidor público, e agora estar na frente de uma entidade tão importante, tão grande quanto o Sindicato de Servidores Municipais de Santa Rosa, é uma enorme honra poder passar pelos 35 anos do Simussar, né? A gente já teve a festa, comemoração no Dia do Servidor, coincidiu. Posteriormente, junto com essa festa, a gente comemorou também o aniversário do sindicato, que tem uma história muito rica, muito grandiosa dentro da comunidade santarrosense. E, como eu disse, é um orgulho poder fazer parte dessa história, poder contribuir com essa história do nosso Simussar, estar liderando neste momento, que o Simussar completa 35 anos, né, e também estar entregando aos nossos servidores, dentro de poucos dias, também ansiosos, né, um novo espaço para nossas festas, né? Então, estamos finalizando, está nas últimas aí, e a gente vai estar inaugurando, possivelmente na semana que vem, esse espaço que o servidor terá mais, também coincidindo também com a nossa festa dos 35 anos, né? O Dr. Sávio fez parte dessa história já há um longo tempo também, né, Dr. Sávio? Sim, eu comecei a questão de atuar junto ao sindicato quando era aqui na Praça 10 de Agosto, ali no edifício Liton Lanes, ali onde o sindicato tinha uma sala, então nem tinha essa sede. Então a gente já tem também um longo tempo aí de convívio, né, com essa estrutura, com o servidor de uma forma geral. E é importante também a gente pensar nos 35 anos, né? Por que os 35 anos? Porque se nós formos
analisar a data da aprovação, enfim, da criação do sindicato, nós voltamos a 1988, né, Jonas? Exato. Ou seja, nós tivemos a promulgação da Constituição Federal do Brasil. Foi um documento que a própria criação do sindicato já é uma resposta, né, à questão da Constituição, onde até então vivíamos num período de restrições com relações a organizações sociais ou mesmo manifestações públicas, né? E com a Constituição foi consagrado esse direito de organização pacífica, de associações, de organizações, de interesse do trabalhador, de interesse da sociedade. Então, eu acho que acaba virando, junto com a questão do sindicato, também uma celebração, uma comemoração do poder que representa a Constituição Federal, né? Querendo ou não, que é o que nos norteia até hoje, é a lei máxima do país, que traz essa questão da inviolabilidade, do direito à educação, à saúde, aos direitos sociais, né? Que é o trabalho, que é o salário digno, férias, toda essa situação, a aposentadoria do servidor, do trabalhador em geral. Então, eu vejo que essa é a grande lembrança que nós temos que trazer, né? Que o sindicato é fruto dessa abertura legal que nós tivemos, e hoje é uma estrutura que a gente pensa como que indispensável, né, Jonas, na organização da sociedade. E aqui, se falando sindicato de servidores, assim como de outras entidades, né, porque nada mais ele é do que uma estrutura para visar manter um equilíbrio entre as partes, né? Assim como nós temos sindicatos patronais na área privada, né, nós temos sindicatos trabalhadores. Então, assim como os municípios têm organizações a nível de estado, a nível regional, o sindicato também é esse aporte, essa segurança para o servidor, e mesmo no dia a dia, aí, né, nessa questão de análise de lei, de movimento, de garantia de direitos. Então, eu vejo que, com certeza, é uma data de sucesso e merece ser comemorada. E parabenizar os servidores que lá em 88 tiveram a coragem, porque tenho certeza que não foi fácil. Como disse o Dr. Sávio, a gente vinha de um regime militar totalitário, agressivo em relação às questões democráticas, em relação à luta de direitos também. Ter essa coragem de, a partir da associação, porque já existia uma associação de servidores, mas a partir da associação, fundar um sindicato logo após a promulgação da Constituição. Acho que tenha sido um dos primeiros sindicatos de servidores públicos a ser formado aqui na nossa região, 17 de dezembro de 1988. Né? Em memória, nós temos o nosso primeiro presidente, o Heitor Teixeira da Silva. Vale lembrar que ele também é pai de alguns associados nossos hoje, né? E acredito que os filhos do senhor Heitor devam se encher de orgulho pela força, pela coragem que ele teve de assumir o sindicato, estar à frente, estar lutando e entregar sempre para o próximo, já com um pequeno caminho andado. E a gente que recebemos ele numa situação um pouco triste também, todo mundo lembra ainda. Eu era o vice-presidente do nosso querido colega, né, saudoso Joaquim. Então, a gente recebeu dessa forma. Posteriormente, a gente concorreu, o mandato hoje é nosso. Mas essa coragem que esses nossos colegas tiveram em 88, nós precisamos resgatar para que nós possamos continuar essa luta, né? As coisas, me parece que não são tão fortes, a pressão para cima de nós no sentido geral, né? Mas nós precisamos nos fortalecer uns com os outros, tal qual foi em 88, quando foi fundado o sindicato, para que nós não percamos aquilo que foi conquistado ao longo desses 35 anos, né? Que são os direitos dos trabalhadores públicos, direitos que algumas coisas nós já cedemos, mas tem outras que nós vamos ter que estar agrupados para que nós não percamos, e outros que nós temos a conquistar ainda que não estão implementados. Mas o sindicato tem um papel importante dentro dessa história,
dentro da construção de Santa Rosa. Isso é sem dúvida, 35 anos não acontecem apenas de festas, né? Tivemos muitas lutas, muitas tristezas, muitas vitórias, muitos momentos de frustração, mas tudo serviu de aprendizagem para todos nós, servidores públicos, e assim a gente vai continuar. Uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é lutar, é se encorajar e a lutar e a buscar aquilo que nós merecemos e que nós entendemos que temos que ter para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Isto, e eu também acho que é importante a gente considerar essa data para incentivar, né, o servidor, principalmente aquele servidor mais jovem que está ingressando nos quadros do município, né, para que ele busque a questão do sindicato, analise toda essa história do sindicato, né, para que ele venha também fortalecer essa história. Porque tu mencionou ali 17 de dezembro, é isso, né? Então nós tivemos a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, 17 de dezembro, 2 meses e pouco depois, então, que nem tu disse, é um ato de coragem, tu sair de um momento histórico que nem estava saindo o país e se propor a criar um sindicato, né? Então eu acho que isso que deve ser um apelo para esses novos servidores aí ingressarem e principalmente valorizarem esse trabalho de coragem que foi feito lá. E a gente tem que pontuar também, né, Jonas, porque são 35 anos, mas hoje tu tem uma estrutura sindical, né? Recebe o servidor, acolhe o servidor, tem assessoria jurídica, tem dentista, tem vários convênios aí com o sindicato, então ele acaba que naturalmente, né, se enraizando como parte também da história do município. Então eu vejo que sim, é um momento diferenciado para o servidor de uma forma geral e com certeza merece um parabéns aí todo servidor, servidora, seja os que estão, seja os que já contribuíram de alguma forma para deixar essa estrutura da forma como está. Exato, né? E a gente sempre tentando ampliar, sempre buscando melhorar para o servidor público. Temos algumas, como eu disse antes, a gente tem sim algumas frustrações, isso é inegável, mas é com elas que a gente aprende também. A gente não vai acertar tudo, né? A gente vai errar muitas vezes, mas a gente vai errar sempre olhando para frente e tentando buscar o acerto. É importante o servidor também sempre dando um feedback para a gente em muitas questões. Às vezes a gente está equivocado, a gente não percebe, mas o servidor está atento e está também nos ajudando e nos orientando, e isso é importante para o crescimento, não só meu pessoal, quanto liderança, essa passa, mas quanto estrutura sindical que o Dr. Sávio falou. Né? Isso é muito importante, porque a passagem da gente por aqui, ela se dá dentro daquele período que a gente tem por direito conquistado no voto, mas virão outras pessoas que estarão fazendo, e a gente tem que deixar um legado. E esse legado que foi deixado até chegar até nós, ele é muito importante, nós temos que respeitar ele. E como diz também o Dr. Sávio Bendito, que a questão da juventude, eles têm que começar a se apropriar desse conhecimento, entender o que é o sindicalismo, entender a importância do sindicato para que nós possamos continuar essa luta. E uma das ferramentas que nós estamos usando é a construção da revista 35 anos Simussar, né? Uma revista bastante importante, cada servidor recebeu uma durante a entrega do vale, das aves natalinas, durante agora estão recebendo, quando estão vindo pegar o conjunto de talheres dos servidores. Então o servidor se apropria disso, e os novos servidores também, que vão vir se associar aí conosco, vão receber a revista também, para que conheçam um pouco da história. A revista é um resumo, bem resumido mesmo, da história. É muito grandiosa a história do nosso sindicato, e, né, parabenizar, sim, todos esses servidores que desde o início, desde 17 de dezembro de 1988, estiveram conosco, tiveram a coragem de fundar o sindicato, e posteriormente todos os outros presidentes que estiverem à frente do sindicato também fizeram o seu papel, estiveram fortes, firmes sempre nessa luta. A história continua. A história continua, com certeza, né? A gente sabe disso, que vai continuar. Por um período a gente está aí, continua aqui também na liderança, outras lideranças virão, e a gente sempre tem que
ter todo o cuidado, né, por zelar por esse patrimônio que é o nosso Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Muito bem, um programa especial referente aos 35 anos de história do Simussar. Professor Jonas, muito obrigado pela presença. Esse programa já está também disponível nas plataformas digitais. Dr. Sávio, muito obrigado. Professor, seu agradecimento. E os próximos programas aí já beirando o Natal também, né? Com certeza, os próximos já estamos aí no Natal. Mas, para finalizar, Ronaldo, é deixar um parabéns bem grande para o nosso sindicato, para os nossos servidores associados e para todos aqueles que têm coragem de continuar lutando e enfrentando todas as adversidades que a gente tem enfrentado ao longo desses últimos anos e dos anos que se passaram, e também coragem para que nós continuamos enfrentando o que virá pela frente aí, para que nossa entidade, nossos servidores públicos cada vez consigamos desempenhar melhor o nosso papel dentro da sociedade. Doutor Sávio? Eu só queria ressaltar, né, que a gente acaba muitas vezes achando que está diante de algo, vamos dizer assim, ultrapassado, né? Mas justamente essa juventude aí que está mais vinculada à internet e redes sociais, recentemente funcionários do Google e mesmo da Meta, que é a dona do Facebook, eles se organizaram em entidades sindicais para fins de melhorarem as suas condições de trabalho. Então, nós estamos perante uma ferramenta que continua atual, continua atuante e necessária. Né? Então, eu acho que é nesse que nós temos que justamente valorizar nessa comemoração e dizer que sim, é uma grande conquista. Um grande abraço para todos. Um abraço a todos, parabéns, Simussar, pelos 35 anos de história e avante seguimos. Encerra aqui o programa do Simussar. Até a próxima edição.